Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse maravilhoso dia que a gente pode respirar, onde nós podemos agradecer por mais um dia, onde nós podemos nos entregar à vontade do nosso Deus e, com isso, proporcionar a, a nossa vida estar diante dele, na dependência dele, o tempo inteiro. Quem nunca de nós, quem nunca de nós já não pensou em fazer e tomar atitudes, talvez inconsequentes, para com uma pessoa que praticou um ato ruim com você? Imagine um ato hediondo que alguém já fez com você, uma falha que alguém já cometeu com você. A pessoa tinha um compromisso, a pessoa de repente lhe traiu, ou a pessoa traiu a sua confiança, e por conta disso você ficou com aquela vontade de ir lá e esganar a pessoa, né? Ou fazer um mal. Aonde é o pecado, a palavra de Deus nos revela, aonde abunda o pecado, vai superabundar a graça. Muitas pessoas não vivem a, o favor de Deus, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, porque elas não vivem o amor, elas não praticam o amor. Quantas pessoas tem dentro da igreja que são amarguradas, que odeiam umas às outras? Quantas pessoas existem na igreja que traem, que mentem, que têm inveja? Tudo isso porque elas não vivem o amor. Elas não conheceram ainda Cristo. Ou se conheceram em algum momento da sua vida, elas se perderam no meio do caminho. Elas se perderam, simplesmente elas se perderam no caminhar. Pessoas que de repente falavam em línguas, hoje já não falam mais. Pessoas que de repente se quebrantavam diante de Deus em uma oração e hoje não se quebrantam mais. A oração esvaziou. Pessoas que antes praticavam o bem e hoje o bem ao alcance das mãos dela, elas não praticam mais o bem. Pessoas que têm a oportunidade de ajudar a outras pessoas e ainda assim não fazem. Pessoas que em algum momento da sua vida passaram por dificuldades, alguém as ajudou e ela hoje, essa pessoa tendo a oportunidade de ajudar, ela não pratica ajuda. Pessoas que simplesmente se perderam, que serviam a casa do Senhor e hoje elas não servem mais. Pessoas que louvavam a Deus e hoje não conseguem mais. E aí você olha para esse tipo de pessoa e a sua vontade, a vontade que você tem no momento em que ela, de repente, comete um ato com você, ou de repente são pessoas que não valorizam o favor que você faz para elas. Muitas das vezes você se dedica para as pessoas, você se dedica para alguém, um familiar seu, essa pessoa ela não reconhece o favor que você teve e ainda pior, fala mal de você, te maltrata, ou com as atitudes dela, ela não abre a boca, mas com as atitudes dela ela fala muito, muito pior do que se ela abrisse a boca para falar. Talvez se ela falasse alguma coisa para você, fosse menos doloroso do que as atitudes que ela comete, denegrindo tudo aquilo que você faz por ela. Quem foi que nunca passou por uma situação assim? Todos nós passamos por uma situação assim. Mas o que fazer numa situação como essa? No momento em que você se encontra numa situação assim, a sua vontade não é nem de orar mais por essa pessoa. O que fazer numa situação assim? É nesse sentido que o Espírito Santo quer falar conosco, quer nos tratar no dia de hoje. Se você puder,
se você tiver condições físicas, em reverência à palavra de Deus, em reverência à presença do Espírito Santo aqui conosco, se você conseguir, curva a sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante de ti. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado por nos encher, Paizinho eterno. Nós te pedimos, Pai, o dom da sabedoria nesse momento. Nos enche com a tua sabedoria, Senhor. Sabedoria vinda diretamente do teu trono, do alto, para que nós possamos, através dessa sabedoria, guiar as nossas vidas, as decisões que nós precisamos tomar. Porque nós sabemos que as decisões que nós tomamos são incapazes de parecer a tua glória. Mas o Senhor sabe absolutamente de tudo, Senhor. O Senhor sabe do nosso coração, o Senhor sabe o quanto nós somos bons e nós travamos uma batalha contra a carne e o espírito, onde o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero, eu acabo não fazendo. Pai, olha para nós, porque somos pobres, pecadores. Nós necessitamos da tua presença diariamente. Nós não merecemos o sacrifício de Cristo na cruz, mas pela misericórdia e graça que nos é concedida, teu amor. Hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de discernir a tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer para nós, para que acima de entender, nós praticarmos a palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai. Estamos arrependidos de tudo que fizemos e queremos nos entregar verdadeiramente a Ti, entregar esse dia a Ti, Pai. Olha para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Proveu o dia de hoje, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Sabemos que nós devemos trabalhar, sabemos que nós devemos nos esforçar, mas o povo vem de Ti, Senhor. O povo vem de Ti. E sabemos que somos mais valiosos do que os passarinhos. Nós sabemos, Pai, que nós somos para Ti mais valiosos do que os passarinhos. Dai-nos saúde, meu Deus. Olha, Pai, olha para nós, resplandece o teu rosto sobre nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Aquele que está com o coração endurecido, vai quebrando esse coração. Traga de volta ao primeiro amor, Senhor. Oh, Senhor. Aquele momento em que você se quebrantava diante de Deus. Jesus, meu Deus. Irmão, Oh, Deus. Querido irmão, Deus. o Senhor fala para você voltar ao primeiro amor. Uma das coisas é você lembrar e se arrepender. Lembra quando você estava quebrantado, quando as suas orações transpareciam uma conversa real com o teu Deus e não apenas uma oração mecânica. Lembra do favor que Deus fez por ti. Se arrepende dos seus pecados. Volta a tua face para Cristo. Ele quer você de volta lá, meu irmão. Eu te quero de volta, filho. Eu estou de braços abertos, mas você tem que fazer a sua parte. Pai, cuida de nós nesse dia. Em nome do teu filho Jesus, fala conosco. Fala conosco, Pai. Amém. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E vamos ler dos versículos de número 5 até o versículo de número 13. Do 5 ao 13. Mateus 6, do versículo 5 ao 13. Quem encontrar, se quiser, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós. Amém, amém. Quando vocês orarem,
Não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a você que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que você precisa. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha a teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aqui em Mateus, no capítulo 6, nós fizemos a leitura, Mateus 6, do verso 5 ao 13, conhecida também popularmente como Pai Nosso. Essa oração modela as questões em que nós devemos nos apresentar em oração e priorizar o valor dos nossos pedidos, né? Das nossas petições. O que deve vir primeiro, o que deve vir segundo, o que deve vir terceiro e por aí vai. Se você analisar bem, dos versos 9 e 10, eles se concentram primeiramente em Deus. Se você olhar bem aqui, o verso 9 e 10, ele se concentra primeiramente em Deus. E somente a partir do versículo de número 11, a partir do versículo 11, é que o foco passa a ser nas pessoas. Apenas a partir do versículo 11. Então, se você olhar aqui prontamente no versículo 9, a palavra Pai, Pai Nosso, né, a palavra Pai, ela mostra a autoridade de Deus sobre todos nós. Mas também mostra a intimidade que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Por que autoridade? Um bom pai, ele tem autoridade em seus filhos. Qual bom pai vai dar um conselho para que o filho se desvie? Nenhum. Um bom pai, não. E o nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus, ele criou absolutamente tudo que existe. E ele nos deu deliberadamente. Ele não foi forçado a isso, ele nos deu. Ele entrega o seu filho. Jesus vai à cruz porque também quer, não porque foi forçado, porque ele quer. A decisão também foi dele. Já falei em outros devocionais e vou repetir porque é importante. A decisão de Deus em enviar Jesus para a Terra é a mesma decisão também que Jesus toma ao ir a Jerusalém. São decisões iguais de entrega, com um único objetivo: nos proporcionar salvação através do amor. Deus não foi obrigado a enviar Jesus. Jesus não foi obrigado por ninguém para ir para a cruz. Foram decisões tomadas vindo do amor. E ele quer ter intimidade com a gente.
Então, a palavra Pai aqui demonstra a sua autoridade sobre tudo. Sobre tudo. Ele está no céu. Ele está sobre nós. No controle sobre todas as coisas. No verso 9, também declara para que nós possamos dar o entendimento que o seu nome é santo, que as suas decisões são santas, são melhores do que as nossas. A autoridade, o poder, a honra, a glória ao nosso Pai. Nosso Pai. É a intimidade que existe para com o Abba. Abba é uma palavra íntima. E isso nos é permitido através do sacrifício de Cristo na cruz. Hoje nós podemos abrir a nossa boca e dizer: Papai, papai, estou precisando disso, papai, estou precisando daquilo. Papai, olha para o meu irmão que está passando por dificuldade. Papai, tem um irmão que está precisando fazer uma cirurgia. No versículo 10, no verso 10, nós vemos uma declaração aqui, não no sentido de vir à existência, né? Mas no sentido de vir mais completamente até a consumação plena e final, a vontade dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino é dele. Seja feita a tua vontade. É uma declaração que nós queremos que seja feita a vontade dele, porque nós sabemos que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E muitas das vezes não é a nossa vontade. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, enquanto na verdade ele permite que seja feita outra. Porque ele sabe o que é melhor para nós. No verso 11, quando diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ele se refere à necessidade da vida. Embora, claro, a alimentação ela seja essencial, né, como passar tantos dias sem comer, sem beber água, sem um teto para morar, tudo isso é o pão. Jesus, ele tem em vista todas as necessidades físicas básicas para nós. Ele provê tudo que a gente necessita. E é exatamente isso que está aqui. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão aqui não é só a comida. É tudo que a gente precisa para viver. Nos proporciona. E Deus, ele age através de pessoas. Às vezes você não tem nada na sua casa para comer e chega alguém com um pedaço de carne, chega alguém com um detergente para você lavar sua louça, chega alguém com 1 quilo de arroz para você fazer. É assim que acontece. No versículo 12, ah, aí vem algo que é tão difícil a gente fazer, mas que é tão necessário. Quando a gente abre a boca e fala aqui nessa oração modelo que Jesus deixou para nós, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aqui, no versículo 12, Jesus está se referindo também que aqueles que ele perdoa também vão usar da mesma misericórdia. Aqueles que ele perdoa também vão usar da mesma misericórdia. Ora, se eu quero o perdão de Cristo na minha vida pelos meus pecados, então eu também vou perdoar aquele irmão que pecou contra mim, que me fez mal. E o perdão, ele é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei muito bem que é. Porque o perdão, ele não é dado para quem merece. Não é.
Hoje, se o meu filho Joel, de 12 anos, for ali na mesa para botar o café da manhã dele e ele puxar a xícara, quebrar prato sem querer, eu vou lá e vou perdoá-lo. Vai ser muito fácil perdoar o Joel. Eu o amo. É meu filho. É meu filho. Eu vou perdoá-lo. O difícil é você perdoar a quem você supostamente não ama. Aquela pessoa que não merece. É aí que você vai praticar o amor. É aí que você vai mostrar o amor. É aí que vai resplandecer a graça sobre você. Porque enquanto aquela pessoa vem e peca, quando falta a graça, quando a pessoa peca contra você, aí a graça ela vai superabundar. É nesse momento em que a graça de Cristo ela vai resplandecer na sua vida. É nesse momento em que você se torna luz. É nesse momento em que você se torna sal na vida de quem precisa, não de quem merece, é de quem precisa, é de quem não merece o seu perdão, é de quem não merece. Ou afinal de contas, você se considera merecedor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, do seu pecado? A Bíblia declara que não há nenhum justo sequer. Todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Você não pode se achar justo, porque se você se acha justo da graça, se você se acha justo, irmão, então saia dessa videochamada, feche sua Bíblia e não vá mais para a igreja. Porque você não era mais nem para estar aqui, já era para ter sido arrebatado. Todos nós necessitamos da graça de Deus, todos nós somos pecadores. Em algum momento das nossas vidas nós pecamos. E o primeiro ofendido quando nós pecamos não é o nosso próximo, o primeiro ofendido quando nós pecamos é Deus. Davi, no Salmo 51, ele declara, nós já vimos isso, ele fala: contra ti, somente contra ti pequei. Davi declara isso no Salmo 51. Por que que ele fala isso se ele pecou contra Betseba, pecou contra Urias, pecou contra o povo de Israel, pecou contra o exército, pecou contra a sua família? Por que que ele declara, então, que somente contra o Senhor ele pecou? Porque ele sabe que o primeiro ofendido foi Deus. O primeiro ofendido foi Deus. O primeiro ofendido foi Deus. Então, quando Jesus ele faz essa oração, modelo, e nos entrega, aqui no verso 12 ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, é porque ele quer que a ação dele de perdoar a nós que somos pecadores também reflita em nós para com o nosso próximo. Eu vou perdoar porque eu fui perdoado. Então eu perdoo. Então eu perdoo. Então aqui no verso 12, dessa leitura fantástica do Pai Nosso, aqui em Mateus, no capítulo 6, aqui nesse momento, é um momento em que você vai praticar a luz e o sal, é o momento em que você vai praticar o amor, é o momento em que você vai verdadeiramente evidenciar que Cristo habita em você. A graça, então, vai superabundar. Porque existe um grande problema se você não perdoar. E as pessoas leem a oração que está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 13, mas elas se esquecem de ler o que está em Mateus, no capítulo 6, no verso 14 e no verso 15.
Olha o que está escrito no verso 14 e no verso 15. No mesmo capítulo, Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes Não perdoará perdoarão as as ofensas. ofensas de você. Volto a falar. Responda aí para você. Existe salvação sem perdão dos pecados? Você acha que você vai ser salvo se Deus não perdoar os seus pecados? Sério isso? E se você não liberar o perdão, o que que a palavra está falando para você hoje? Alguém, se puder, por favor, lê para nós Romanos capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. A leitura eu já coloquei na tela, mas sempre eu vou falar isso. Abra sua Bíblia e leia o que está nela. Abra sua Bíblia e faça a leitura. Não tenha medo de ler a sua Bíblia. Romanos O o quê? 20, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Amém. Veio, porém, a lei para que a densa abundasse, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor, nosso Salvador. Amém. Romanos 5, 20 e 21. Preste atenção. Por favor, deixe o Espírito Santo falar com você. Não endureça o seu coração nessa hora. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Deixe o Espírito Santo trabalhar com você agora, nessa manhã. Em nome de Jesus eu peço isso para você. Aqueles que têm um ouvido que ouçam. A lei, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Às vezes, pessoas vão te ferir, vão falar mal de você, você vai as ajudar, você vai se deleitar, vai retirar do seu tempo para ajudar a pessoa vai dar as costas, vai falar mal de você e vai ser mal agradecida por tudo aquilo que você fez na vida delas. Nesse momento, você deve perdoar. Porque aonde aumentou o pecado, é nesse momento que a graça ela vai transbordar. É nesse momento em que o evangelho vivo será evidenciado. É nesse momento em que as pessoas que estão no mundo vão olhar para você e vão perceber que em você vive Cristo. É nesse momento, no momento de tribulação, no momento em que alguém que você tanto amou na sua vida fez uma coisa tão ruim para você, é nesse momento que você vai transbordar, você não, o Espírito Santo vai transbordar a graça dele na sua vida para que você perdoe. E isso vai gerar uma coisa. E é algo que o mundo não pode dar, só Deus. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, porque o pecado
o pecado ele nos leva à morte. Quando a gente pratica a graça, o perdão, quando a gente pratica isso, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. A graça ela vai transbordar e ela vai proporcionar a vida eterna para você. E isso também será um ponto-chave na vida da outra pessoa. Porque ao invés dela perceber que você está indo com 4 pedras na mão, ela vai olhar para você e ela não vai entender. Poxa, eu achava que agora eu ia levar uma chibatada, que agora a pessoa ia falar mal de mim, que agora eu fiz tanto mal para ela, não sei o quê. Eu achava que ela ia vir para mim com 4 pedras, ela me perdoou. É nessa hora que ela vai olhar para você e vai ver Cristo. É nessa hora que as pessoas que estão ao redor vão ver Cristo na vida, na sua vida, em você. Porque isso não é obra nossa, é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É Cristo em nós, irmãos. Não é o mundo. Porque se o que depender de mim, eu tiver que tratar o meu próximo, que me distratou, que me fez mal, se eu tivesse que ir pela minha vontade, a minha vontade era de pegar uma faca e arrancar a orelha, como Pedro fez. A minha vontade era essa. Tenho certeza que a sua também. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos mostra. Ele diz, filho, meu filho, aonde aumentou o pecado, aproveite a oportunidade para transbordar a graça, para que isso possa culminar em salvação, não em morte. Porque onde há pecado, se você transbordar pecado, vai transbordar a morte. Agora, onde há pecado e você transbordar a graça, haverá salvação. Amém. Não é da vontade de Deus que nenhum pecador se perca, que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus é que todos nós possamos ser salvos. E a gente sabe que isso não vai acontecer, infelizmente. Não por vontade de Deus, mas pela decisão das outras pessoas, por nossas decisões. Novamente, você perdeu o seu primeiro amor? Você perdeu seu primeiro amor? Olha para você, analisa onde você errou, aonde você perdeu o seu primeiro amor e volta a praticar as primeiras obras. Vai lá em Apocalipse e analisa a carta onde Cristo fala à sua igreja. Olha todos os conselhos que lá estão. Tem um devocional que eu falei sobre isso também, está gravado aqui. Procura lá. Volta ao primeiro amor. Perdoe. Deixa a graça transbordar na vida do próximo, na sua vida também. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Porque Deus, ele só vai entrar e ceiar com você se você abrir a porta. Ele tem poder para arrebentar a porta. Mas ele não vai fazer isso. Se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Ele não vai ceiar com você. Deixe isso acontecer, em nome de Jesus. Eu vou Amém. encerrar aqui, vou fazer uma oração, vou parar de gravar, e depois, se vocês quiserem comentar, fique à vontade para comentar. Curva a sua cabeça em reverência à palavra de Deus, a presença do Espírito Santo aqui conosco. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez. Como o Senhor é grandioso, Pai, ao falar conosco tão carinhosamente, tão cuidadosamente. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas vidas.
Tudo que nós precisamos provém de Ti e o Senhor está nos proporcionando. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa de pessoas para nos abençoar. Eu me sinto abençoado por muitas pessoas nesse momento, diante de todas as dificuldades que estamos passando. E eu sei que o Senhor trata conosco a cada dia para que nós possamos melhorar e sairmos desse deserto. Sabemos que ao sair do deserto ainda tem muitas batalhas a serem travadas, muralhas a serem derrubadas, até nós habitarmos na nossa terra prometida. Temos consciência disso, mas sabemos que estamos saindo do deserto. O deserto é um lugar que nós precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de sombra e precisamos de fogo para nos aquecer. E o Senhor provê a cada dia tudo isso para nós. O Senhor provê comida, o Senhor provê a sombra que precisamos, o Senhor provê a água, o Senhor provê o fogo que nos aquece à noite. O Senhor nos proporciona um teto para morar, o Senhor nos proporciona a tua palavra para lermos, entendermos e encontrarmos esperança nela. Breve o teu filho voltará e nós queremos estar remidos, nós queremos estar cheios do teu Espírito Santo, nós queremos estar em santidade, porque nós sabemos que sem santidade ninguém virá a Deus. E nós queremos te ver, Pai. Queremos te conhecer assim como somos conhecidos. Queremos, Pai, te conhecer profundamente, intimamente. Até lá, Senhor, cuida de nós diante do teu maravilhoso poder. Cuida de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Também te pedimos, Pai, por todas as pessoas que nos pediram oração, que nós sabemos que estão necessitando, que estão passando por cirurgias, que estão passando por momentos delicados nas suas vidas, nos seus relacionamentos. Cuida dos nossos entes amados que ainda não te conhecem, que ainda não têm a oportunidade de ouvir a tua palavra e discernir sobre ela. Te agradecemos, Pai, porque nós temos a oportunidade que até uma hora dessas da manhã estarmos ouvindo sobre a tua voz e o teu Espírito Santo conversando conosco. Te agradecemos, Pai, porque muitos não possuem essa oportunidade. Nos capacita, Senhor, para levarmos a tua palavra, para aquelas pessoas que necessitam, e que, acima de tudo, a nossa vida seja o Evangelho de Cristo. Que possamos, Pai, estarmos capacitados a cada dia para perdoar. Assim como nós somos perdoados através do sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Paizinho, pela essa palavra de hoje. Que nós possamos ter um dia abençoado, assim como essa palavra que o Senhor revelou para nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. E que, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Amém.